Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Começa agora mais um Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões judiciais que causam polêmica, estão os procuradores da República, Tameia Danelon e André Uliano, e a advogada Fabiana Barroso. Já já a gente conversa com eles, porque hoje a gente vai conversar sobre algumas decisões bem relevantes, especialmente agora nessa reta final de campanha, último dia hoje, né, com as eleições já nesse domingo. A suspensão da cobrança pelo ministro Gilmar Mendes dos tributos devidos pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também candidato. A decisão do TSE de proibir o presidente Jair Bolsonaro de fazer transmissões ao vivo da residência oficial e da sede do governo federal. E também sobre a notícia crime apresentada pelos delegados aposentados da Polícia Federal à Procuradoria-Geral da República contra o ministro Alexandre de Moraes. E em meio a essa semana decisiva na história do Brasil, parece que as polêmicas quanto à liberdade de expressão continuam no judiciário. Independentemente de quem você julgue que está certo ou errado, existe um jornal que apoia a defesa das liberdades desde a fundação em 1919. É a Gazeta do Povo. E nessa semana a gente precisa mais do que nunca do seu apoio para continuar nessa batalha. Para isso, estamos com uma oferta especial. Assinando a Gazeta do Povo agora pelo link da descrição aqui do vídeo, você acompanha a reta final das eleições por apenas 99 centavos ao mês nos 2 primeiros meses. Isso significa informação e análise 24 horas por dia até o fim do segundo turno. São mais de 80 jornalistas e 40 colunistas, incluindo a Tameia e o André aqui do Fora dos Autos. Acesse agora mesmo o link da descrição do vídeo e vamos para o nosso debate. Vamos começar então com a notícia crime apresentada por 131 delegados aposentados da Polícia Federal que fizeram um requerimento ao Procurador-Geral da República para pedir uma investigação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por crime de abuso de autoridade. Começo com a Tameia, que essa semana escreveu um artigo sobre esse assunto para a Gazeta do Povo. Oi, Tameia, bem-vinda. Explica para a gente o que exatamente significa esse pedido e por que ele foi feito. Boa noite, Rosana, Uliano, Fabiana e todo mundo está assistindo a gente. Bem, esse pedido foi feito por 131 delegados aposentados da Polícia Federal, é um chamado de uma notícia-crime. O que é isso? É a comunicação da ocorrência de um suposto crime que pode ser feito por qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode levar algum fato que ela entenda que seja crime para o Ministério Público Federal. E nesse documento, né, nessa notícia-crime, esses 131 ex-delegados federais aposentados, né, eles pedem que o Procurador-Geral da República abra uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes e também contra o delegado que conduz o inquérito contra os empresários, que é o delegado Fábio Schor. E eles pedem o quê? Eles pedem a investigação por atos de abuso de autoridade. Então, eles trazem vários pontos, né, dessa operação, vários pontos que nós já conversamos aqui, a exaustão, que eu já escrevi vários artigos, né, sobre as irregularidades e as inconstitucionalidades que tem nessa operação contra os empresários. Então, primeiramente, os delegados falam que os empresários, eles não têm foro privilegiado no Supremo, logo, eles não poderiam ser investigados perante o Supremo. E eles insistem muito na tecla, eles foram muito contundentes em relação ao próprio delegado, que é a autoridade que está conduzindo esse inquérito policial. Eles falam o seguinte: como que um delegado, bacharel em direito, que entende de processo penal, como que ele não verificou essa questão, que essas pessoas, esses 8 empresários, não têm foro privilegiado? Então, ele questiona tanto o ministro Alexandre de Moraes, que determinou as buscas e as apreensões, que determinou as suspensões dos perfis, né, as quebras bancárias, e também o próprio delegado. Então, eles alegam também que não houve a prática de violência ou grave ameaça nos supostos crimes antidemocráticos, né? Eles alegam várias questões que nós já conversamos sobre isso. Então, assim, é uma peça bem contundente, até no meio da notícia-crime, eles escrevem que está ocorrendo uma barbárie jurídica por parte do ministro Alexandre de Moraes. Eles falam também que frear essa prática abusiva que causa insustentável insegurança jurídica. E, de fato, a gente sempre aponta essa questão
causa uma insegurança jurídica quando o Código de Processo Penal não é respeitado, quando a Constituição não é observada. O cidadão ele precisa de previsibilidade no que se refere às decisões judiciais. Então, essas inovações legais, decisões que atentam contra a Constituição, contra a legislação, causa essa insegurança jurídica. Uma outra coisa, eles abordam também uma atividade política por parte do ministro Alexandre, né? Isso, os delegados aposentados. Eles falam que as decisões dele têm uma natureza política e abusiva. E falam também que os empresários foram vítimas e não autores de crimes antidemocráticos. Então, é uma peça, uma notícia-crime muito bem fundamentada, com base jurídica, é contundente, é corajosa. E agora cabe ao Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Aras, analisar esse pedido de abertura de investigação e determinar se ele vai ou não abrir essa investigação. Até os crimes que eles apontam seriam 2 crimes de abuso de autoridade, né? Que seria o seguinte: o primeiro seria abrir uma investigação por meio manifestamente ilícito, né? E, de fato, como é que foi aberta essa investigação? Foi aberta com base numa notícia de jornal, né? Uma notícia que fazia menção a essas conversas privadas que foram obtidas, a princípio, ilicitamente, né? E um outro, eles também mencionam irregularidade na própria interceptação telemática, porque foi uma violação à intimidade, uma violação à vida privada, quando foi vazado essas conversas do grupo privado de WhatsApp. Então, agora cabe ao Procurador-Geral analisar e decidir se ele vai abrir ou não uma investigação em face do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre ele tem foro privilegiado perante o STF, por isso que compete ao PGR a tocar essa investigação. E só mais um dado, lembrando que alguns meses atrás, o presidente da República, através da Advocacia Geral da União, pediu também a abertura de uma investigação por abuso de autoridade contra o ministro Alexandre de Moraes, mas o procurador-geral arquivou esse pedido, ou seja, ele não instaurou uma investigação. Então, vamos aguardar para ver como que a Procuradoria-Geral vai se manifestar sobre isso. Bom, os argumentos, como você mesma disse, também são muitos dos que a gente já discutiu aqui ao longo dos programas, mas vou pedir para o André Oliano explicar para a gente, então. Claro que esse pedido foi bastante corajoso, como a Tameia ressaltou, mas e qual a consequência prática? Quer dizer, como são os próprios ministros do STF que julgariam o ministro Alexandre de Moraes? Quer dizer, tem como isso sair do papel, essa notícia-crime sair do papel, André? Então, tem esse problema, né? Realmente, as autoridades que gozam de foro, para que elas sejam investigadas, tem de haver uma autorização do ministro que é escolhido como relator, né? Então, o STF tem demonstrado, a meu ver, um corporativismo muito forte nessas investigações. A própria validação do inquérito do fim do mundo me parece que indica isso, porque é um inquérito juridicamente absolutamente indefensável. Enfim, então eu acho até que seria mais eficiente eu acho que se for acontecer algo para conter esse tipo de medida que, a meu ver, é nitidamente abusiva, seria via parlamento. Não acredito que se torne viável algo pela própria via do STF, né? Agora, se eu pudesse esticar um pouquinho o tema, Rosana, que está ligado a esse, porque o ministro Alexandre de Moraes, né, do qual estamos fazendo essa análise, no dia de ontem ele requereu a inclusão de mais um investigado no inquérito do fim do mundo, que foi o partido PL. Então, esse caso eu acho que é bem interessante a gente tratar também. Então, o que acontece? O PL, valendo-se de um dispositivo da Lei de Eleições, que é a Lei 9.504, o artigo 66, ele permite que os partidos fiscalizem todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e o processamento eletrônico da totalização dos resultados. Está no artigo 66. No parágrafo 7º desse artigo, ele vai dizer que os partidos concorrentes, entre os quais o PL, poderão constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados, contratando inclusive empresas de auditoria de sistemas.
Então, valendo-se desse dispositivo, é uma prerrogativa legal dos partidos, o PL contratou um grupo chamado Voto Legal, que conta com um engenheiro bastante famoso, Carlos Rocha, tá? Ele trabalhou no desenvolvimento da primeira geração dessas urnas que nós utilizamos. Ele é um crítico dessas urnas, e então eles fizeram a auditoria, tá? A auditoria está acontecendo desde julho. Segundo eles estão há algum tempo, eles chegaram a algumas conclusões muito negativas, tá? Basicamente sobre a organização interna do TSE e sobre a insuficiência dos mecanismos de segurança das eleições. Segundo eles estão há algum tempo, algumas semanas, aí tentando fazer uma reunião com o TSE sem sucesso. Então, eles já haviam enviado para o TSE um documento, né, com as suas conclusões. É um documento de 130 páginas. Esse documento, creio que ele não foi tornado público, não encontrei, tá? Foi entregue no último dia 19 ao TSE, ao secretário-geral, que é o Dr. José Levi. E o que acontece? Sem ter, novamente, segundo eles, né, sem receber qualquer retorno do TSE, eles ontem, então, divulgaram, num documento bastante curto, de 2 laudas, algumas das suas conclusões. O documento, ele realmente é explosivo, né? Porque ele diz que o processo está tão concentrado na mão de poucos servidores que seria possível a manipulação dos resultados, enfim. O Carlos Rocha, tá? Em reportagem à Gazeta do Povo, eu indico essa reportagem, a Gazeta publicou hoje, muito boa. Ele diz que o objetivo do trabalho é trazer uma contribuição construtiva para aumentar a confiança dos eleitores no sistema de votação e aumentar a confiança da sociedade na instituição Justiça Eleitoral, tendo em vista que nos últimos anos houve uma queda de confiança e, segundo as últimas pesquisas, o número de pessoas que confia pouco ou não confia é maior do que os que confiam muito nas urnas. Então, assim, eles estão se valendo de uma prerrogativa legal, a postura, a princípio, construtiva, tá? Se valendo de uma instituição, um voto legal, respeitável, com esse engenheiro que é famoso no debate sobre o tema. E o TSE teve uma reação que, a meu ver, assim, não só desproporcional, ela nitidamente, ela tem fortes contornos autoritários e inaceitáveis. O TSE, basicamente, poucos minutos depois que foi divulgado esse documento, então, com certeza, ainda não houve a verificação de se aquelas informações são verdadeiras ou não, é impossível, em poucos minutos, você verificar, né, as conclusões de uma auditoria que durou semanas e meses, disse que aquilo era tudo mentira, e requereu a responsabilização criminal das pessoas envolvidas e colocou o PL nessa investigação do inquérito do fim do mundo. Bom, em primeiro lugar, não vou nem entrar nisso, né, mas assim, pessoa jurídica no Brasil não responde a inquérito por esse tipo de delito, tá? Só por delito ambiental. Então isso já é um primeiro ponto. Quando você tem isso aí é comum, por exemplo, em crimes tributários, né? O que chega para você, a empresa sonegou tributo. No inquérito, você fala que vai investigar o fato, mas não coloca a empresa, porque a empresa não responde por esse tipo de delito. Isso é uma questão técnica, enfim, não vou nem entrar muito, mas o que me chama a atenção e o que me causa forte receio é porque a gente está diante de uma nítida tentativa de constranger o trabalho técnico de uma auditoria independente cuja prerrogativa é legal, está na lei das eleições. Então, basicamente, o que você tem é uma situação assim, olha, você pode fazer auditoria desde que a sua conclusão elogie o nosso trabalho. Então, obviamente, não tem auditoria alguma, não é uma auditoria independente. Então, quando você recebe o trabalho de uma auditoria, você responde aquilo tecnicamente, a pessoa pode concordar com você ou não, se ela não concordar, provavelmente ela vai fazer lobby no Congresso para mudar a lei, enfim. Mas o que não pode antes que você averigue, responda, haja ali um debate técnico construtivo, que você tente constranger o trabalho técnico da auditoria com investigações criminais. Lembra um pouco um dos primeiros programas, né, que a gente falou que era proibido falar sobre urnas, né? Vou passar agora para a Fabiana comentar, mas vou retomar a situação dos delegados pelo seguinte, Fabiana, a gente lembra que na Lava Jato, a gente já explicou aqui, acho que quem assiste o programa já sabe, mas é sempre importante relembrar, reforçar que a Operação Lava Jato
foi considerada, a vara de Curitiba foi considerada incompetente, foi só por isso que o processo foi anulado. Mas uma das polêmicas da operação foi um vazamento de conversas entre o Ministério Público Federal e o ex-juiz Sérgio Moro, enfim, sobre um possível conluio entre os membros do MPF e do Judiciário, e que causou muita polêmica na época. E agora a gente tem essa decisão do Alexandre de Moraes e essa decisão desse delegado da Polícia Federal, quer dizer, tá correto o meu pensamento? Tem uma certa semelhança aí? Fabiana, o que você acha? Tem uma semelhança. Primeiro, boa noite a todos, boa noite Tameia, Rossana, Juliana e a todos que estão nos assistindo. Tem uma semelhança e é algo bem grave, porque no caso da Lava Jato foi fruto de uma espionagem ilegal, prova ilícita com toda certeza, né? Então isso precisa ser colocado. No caso dos empresários eu também considero assim, porque alguém que vazou, mas assim, é completamente absurdo o que a gente está vivendo. O Liano, com esse plus a mais que ele trouxe aí, falando do Partido Liberal, novamente, as urnas viraram um dogma. A gente não pode, é algo dogmático. Você tem que acreditar. É questão de crença, não questão de achar certo ou errado e ter dúvidas. Então, isso é muito preocupante. E esses delegados, eles acabam dizendo o óbvio. Eu, na segunda-feira, estive num programa, até pela Jovem Pan, que nós entrevistamos aquele desembargador que saiu, né, do tribunal após as falas do Alexandre de Moraes, o Sebastião Coelho. E a esperança até que nos dá, como advogados, operadores de direito, juristas e demais, é que ele disse que os bastidores disso tudo está muito ruim. Ele até afirmou que 80% dos juízes, 80%, a gente achou bem alto, mas ele garantiu que é a impressão dele, já não estão mais concordando com esse tipo com esses tipos, né, no plural, de decisões tomadas aí, e principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. E junto com esse pedido desses delegados aposentados, no mesmo dia acabou saindo uma notícia no New York Times. A gente sabe que é um jornal praticamente de esquerda, panfletário lá do Partido Democrata nos Estados Unidos, mas que também ousou perguntar, ao menos lançar a pergunta, para que rumo estaria indo a nossa democracia pelas decisões tomadas pelo Tribunal, pelo STF. E se confunde demais nas figuras do TSE e do STF. E, mais uma vez, eu sempre acompanho as sessões plenárias do TSE, e eu tenho me assustado com o tom autoritário dos juízes ali que estão, e aí nessa semana fatídica foi o gesto da degola, né, que o Alexandre de Moraes fez, mas pelo menos olhando, ele fez para alguém, provavelmente que estava na frente dele, um assessor, mas eu continuo batendo na tecla que isso não ameniza o fato. É grave, porque ele não respeita nem mesmo a liturgia do cargo, e a gente sabe como advogados, pelo menos, são bastante cobrados quando estão ali fazendo sustentação oral. Então, aquela velha discussão de sempre que a gente fala em todos os episódios aqui, que o André sempre também aponta o duplo padrão de julgamento e o monopólio aí deles, que como se eles tivessem total razão, total honra e total pleno exercício do direito. E de direito a gente está vendo que não existe nada, existe só narrativas criadas e pessoas sendo colocadas em risco porque a violação dos direitos individuais de várias pessoas já está mais do que consumado. Vou passar para a Tameia agora para perguntar se ela vê como uma possível crise institucional, até porque essa semana a gente teve também, Tameia, o ministro Alexandre de Moraes ficou bastante nervoso com o vazamento de uma investigação sigilosa sobre uma pessoa muito próxima ao presidente Jair Bolsonaro, a respeito das contas pessoais do presidente, da primeira-dama, e pediu os nomes de todos os agentes da Polícia Federal que tiveram acesso àquela investigação. Agora a gente tem ex-delegados formulando uma notícia-crime contra o ministro, contra um delegado em atividade da Polícia Federal. Quer dizer, é algo que, claro, que a gente não quer que os membros sejam amigos para fazer conchatos, mas
me parece um certo climão aí na própria Polícia Federal, no Ministério Público Federal, na PGR, no STF, né? Você enxerga assim também, está tendo essa crise institucional no Judiciário? Sem dúvida, Rossana, sem dúvida. Quando as autoridades públicas, né, seja o judiciário, seja qualquer órgão, se afasta da lei, se afasta da Constituição, passa a tomar atitudes políticas sem base legal, isso fica uma crise. Então, até o que vocês mencionaram agora da questão da alegada suspeição, né, do ex-juiz Sérgio Moro, a gente percebe que a gente não concorda com essa suspeição, evidente, não tinha elementos, não estavam caracterizando a suspeição, não deveria ter sido anulado também os processos por conta disso. Agora, a gente vê uma nítida suspeição em relação aos ministros do STF. Né? O próprio ministro Alexandre de Moraes, quando ele julga processos que ele é vítima, né? Quando ele decreta medidas contra pessoas que o acusaram, né? Que o criticaram, que o ameaçaram, isso é uma prova clara de suspeição. Jamais um juiz pode julgar aquele que o atacou, o seu agressor, até mais grave, é causa de impedimento, que o impedimento é mais objetivo, né? A causa de impedimento. Então, sim, tá uma crise institucional, eu concordo com a peça dos delegados, eu concordo que não poderia ter sido feita essa busca-apreensão, essas medidas contra os empresários que não têm foro privilegiado. Então, solta os olhos mesmo o delegado de polícia pedir uma diligência dessa, sabendo que não é legal, sabendo que é inconstitucional. Então, isso fragiliza as instituições. As instituições, elas têm que ser fortes. E como que elas são fortes? Elas são fortes quando elas cumprem o seu papel com base na Constituição e com base na legislação. Quando elas adotam posições políticas de perseguir seus inimigos e de proteger seus aliados, isso causa uma insegurança, isso causa um descrédito, isso causa uma instabilidade, isso é muito ruim para todo mundo e principalmente para quem é da área do direito. A gente fica sem ter esperança, sem acreditar. A gente se debruça sobre decisões do STF e fica sem entender como que pode ser proferida uma decisão dessa forma. Então, há sim uma crise institucional. Eu acho que, principalmente no que se refere a essa notícia-crime dos delegados, seria muito importante que a Procuradoria-Geral se debruçasse, porque há elementos, sim, de plausibilidade de crimes. Então, eu penso que seria importante, sim, abrir uma investigação, pelo menos para se investigar, ir mais fundo. Porque quando as instituições não cumprem os seus papéis, fica essa confusão, fica essa bagunça e fica esse clima de instabilidade para toda a sociedade. Então, é importante que voltem as instituições a trabalharem de forma séria, de forma imparcial e com responsabilidade. A gente nem tinha combinado que ia falar sobre isso, né, Fabiana? Mas acho que é um assunto importante, né? Dizer que o ministro Alexandre de Moraes ficou, vou usar a palavra chateado, com o vazamento dessa investigação, né, dessa semana. Olha, Rosana, para ser bem sincera, quando eu leio esse tipo de coisa, eu fico pensando quem eles acham que enganam. Estou falando com toda a sinceridade. Óbvio, né, o presidente Bolsonaro, na live de ontem, foi bastante enfática, que é uma questão política, mas a gente já perdeu tudo que era jurídico, então a questão é política mesmo. Ele disse, né, que como assim, quem vazou, sendo que várias operações que saem ali do gabinete do Alexandre de Moraes são vazadas primeiramente para a imprensa. Lembrando aqui que muitos não têm acesso aos autos, e muitos que eu digo são as partes e seus advogados. No entanto, a imprensa tem. Então, essa braveza aí para investigar quem acabou vazando isso está muito mais na cara de vamos fingir, né, que vamos punir alguém, mas no fundo, a gente sabe como que essas partes estão operando. Então, é um braço da justiça agindo de forma ilegal, isso precisa ficar bem frisado aqui, e com um braço da mídia, que também está dando, né, o aporte, o aparato para que esses atos continuem. Até que, isso é preciso falar, porque todo mundo da sociedade já percebeu, até que isso acaba atingindo alguém que seja de interesse dessas outras pessoas que estão protegendo. Então, o que a gente vê
é bem característica de sistema autoritário e de ditadura. Eu sei que está batido falar em ativismo judicial, para mim já passou em muito, para mim é a juristocracia sendo formada. Até vi também que você tem uns livros bons aí de juristocracia, eu já li um, mas você tem até outros títulos. Eu acho que as pessoas que estão nos acompanhando e querem saber sobre esse tema, pelo menos é a parte onde a gente tem um pouco de alívio, é saber que vários acadêmicos estão se debruçando sobre o tema, a juristocracia, porque é uma forma de desmonte, né, das democracias. Então, até o Liano também tinha falado em um dos programas, sugeriu aí um artigo, que até a gente não acabou colocando à disposição, depois seria legal a gente colocar embaixo de algum dos vídeos, porque acho que as pessoas têm que se informar para saber que isso não é só exclusivamente do ministro Alexandre de Moraes, que a gente tem falado bastante, mas que é uma forma de governar até e tirar o poder do que a gente tem ali já constitucionalmente como correto, que seria a tripartição dos poderes. Então, essa invasão de poderes, essa invasão também de direitos, essa relativização do que é certo, do que é correto, do que é justo, e a aplicação da lei, que a gente vai falar o próximo tema aí, que eu vou deixar até o gancho para você puxar, Rossana, que é a anulação não, que é o acolhimento de uma liminar, né, que o ministro Gilmar Mendes concedeu ao ex-presidente Lula, anulando lá temporariamente aqueles 18 milhões em tributos, né? E aí a gente vai falar mais a respeito, porque realmente está bem difícil. Esse assunto que eu ia puxar agora para falar que a gente não polemiza só as decisões do ministro Alexandre de Moraes, né? Eu até comentei com a Tameia um pouquinho antes do programa hoje, que o ministro Gilmar Mendes, que na minha opinião era o mais polêmico até esse ciclo, vamos dizer assim, né? E essa decisão justamente é dele. Vou pedir para o André Oliano comentar que ele suspendeu, então, a ação na qual a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional cobrava na Justiça esses milhões em impostos aí devidos pelo ex-presidente Lula e agora candidato à reeleição, ou à eleição, enfim. André Oliano já tinha visto o STF tomar uma decisão parecida em uma ação de cobrança de tributo? Não. E também a velocidade, assim, chama atenção, né? Que é uma velocidade bem privilegiada aí com que os pedidos de alguns grupos políticos aí são analisados, enfim, chama atenção. E no caso, o que houve? Com base em algumas investigações da Lava Jato, a Procuradoria da Fazenda, ela entendeu que havia a utilização indevida de um instituto com alguns privilégios tributários, alguma confusão aí patrimonial entre a pessoa do ex-presidente, o instituto dele, enfim, e que o instituto seria utilizado de algum modo para reduzir recolhimento tributário, né? E essa investigação fiscal, ela teoricamente ela veio de alguns fatos descobertos em uma fase da Lava Jato. Então, o que acontece? Como a Lava Jato foi anulada, né? A meu ver, de modo juridicamente infundado, mas, enfim, eles pediram que também a própria ação fiscal ela fosse extinta. O que acontece? No direito, a gente pode ter uma multi-incidência de normas jurídicas, mais de uma norma jurídica, de natureza diferente, incidindo sobre um mesmo fato, tá? Isso aqui é importante as pessoas entenderem. Então, por exemplo, se você mata uma pessoa, vai incidir a norma penal do crime de homicídio, ok? Mas também pode incidir o dever de indenizar a família, é uma norma de natureza civil. Ao mesmo tempo, se você era um servidor público, pode incidir uma norma de natureza administrativa que faça você perder o seu cargo. Então, você pode ter uma multi-incidência de diferentes normas. E as instâncias, elas são, a princípio, independentes, salvo se a instância penal afirma categoricamente que o fato não ocorreu ou que fulano não era o autor do fato. Se ela não disser isso categoricamente, só essas duas coisas, os demais tipos de absolvição não contaminam as demais esferas. Então, basicamente, isso que a Fazenda Nacional vinha dizendo. Ela vinha dizendo, olha, tendo em vista que não foi declarada a absolvição, a justiça não disse que não houve fato criminoso
ou que não foi ele quem cometeu esse fato criminoso, nós podemos continuar com a execução tributária. Existe aí uma questão, o STF ele afirma que a prova utilizada porque quando eles declararam o juiz Sérgio Moro suspeito, as próprias provas, a produção probatória foi anulada, e eles dizem que essa prova fiscal foi originada daquela prova. Então, tem uma teoria no direito que é a teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, a prova que decorre de uma prova ilícita é ilícita também. Então, eles dizem que essa operação fiscal não poderia existir por causa disso. Contudo, a teoria dos frutos da árvore envenenada, ela admite algumas exceções. Por exemplo, se existiria uma fonte independente de prova. Então, se você demonstrar que o órgão fiscal teria acesso àqueles elementos de um modo ou de outro, por exemplo, porque aquilo mais cedo ou mais tarde iria cair em alguma espécie de fiscalização ordinária da Receita. Enfim, você tem exceções. Então, me parece que, de fato, o local apropriado para você debater essa questão seria uma ação ordinária com ampla cognição nas instâncias ordinárias. Ele poderia entrar com uma ação de anulação do débito fiscal, que ele teria que demonstrar, e a Receita poderia demonstrar se ocorreria ou não alguma dessas exceções. Eu não vou entrar aqui, né, se a prova deriva de ilícito ou não, enfim, teria que olhar os autos com profundidade, eu nunca tive acesso a esses autos, né? Mas essa questão das exceções não foi sequer considerada. Então, isso iria sendo debatido na justiça, naturalmente, numa ação ordinária, né? O fato de que ela tenha subido direto numa reclamação e existe prova pré-constituída e sido anulada, assim, em poucas horas, chama atenção e parece que a decisão é juridicamente equivocada. Concorda também? O que te parece mais estranho? Se é a velocidade, a forma ou o teor da decisão em si? Tudo, Rosana. Concordo com o Liano. De fato, o que mais chama atenção foi a velocidade, né? Eu, há 23 anos, sou procuradora, há 25 anos atuo na área jurídica, eu nunca vi o Supremo, de uma forma tão rápida, suspender um procedimento fiscal, né, uma medida cautelar fiscal. Agora, para a gente falar sobre isso, a gente tem que falar sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro, né? Porque, como o Liano falou, o ministro Gilmar Mendes, em resumo, ele diz o seguinte, né? A Receita começou a investigar as questões do Instituto Lula e apurou esse débito tributário, né? Porque Instituto, a princípio, é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, mas constatou-se que o próprio ex-presidente Lula, ele afirma que grande parte dos valores que tinha no Instituto Lula, que era mais de 50 milhões que estava nas contas, uma parte era das palestras que ele proferia, aproximadamente uns 9 milhões de reais, né? E parecia que não estava sendo recolhido devidamente os tributos. Então, o que aconteceu? Quando a Operação Lava Jato realizou a Operação Aletheia, que foi a 24ª fase, que foi no Instituto Lula, houve esse compartilhamento das provas com a Receita Federal, o que é muito comum. Quando a gente investiga crimes financeiros, crimes de lavagem de dinheiro, a gente sempre atua juntamente com a Receita, para a Receita apurar os ilícitos tributários, eventual sonegação fiscal, e apurar quanto que a pessoa deve para o fisco, né? Então, o ministro Gilmar Mendes diz o seguinte: como foi decretada a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, como foi anulado todo o processo, e anulada também as decisões que o juiz Moro proferiu na parte de investigação, aquela busca e apreensão não poderia ter ocorrido, porque seria uma prova ilícita, porque foi determinada a busca e apreensão por um juiz eventualmente suspeito, tá? E por conta disso, a Receita não poderia iniciar uma investigação tributária com base nesse material que foi compartilhado. Agora, tem vários pontos nessa questão. Primeiro, quando o ministro Gilmar Mendes ele menciona qual lei que dá base a isso, ele faz menção ao artigo 101 do Código de Processo Penal, que trata da suspeição. Agora, o artigo 101, ele diz o seguinte, que serão anuladas as decisões no processo. E aí é importante a gente fazer essa diferença entre processo penal, ação penal e a investigação. A investigação é o momento que antecede o processo. A investigação é uma coleta de provas, onde atua
os delegados e o Ministério Público. O juiz só vai ter uma participação na investigação quando for necessário uma busca-apreensão. A polícia não pode entrar na casa das pessoas sem que haja mandado de busca-apreensão. Então, a participação do juiz numa investigação é muito limitada. E também outra questão, a grande parte da doutrina e da jurisprudência são decisões reiteradas dos tribunais, diz que uma eventual nulidade de uma investigação, uma contaminação de uma investigação, não anula um processo. Então, no meu ver, há falta de base jurídica para a decisão do ministro Gilmar Mendes. O que chama atenção também, como eu já disse, é a rapidez. Então, veja, a Receita Federal primeiro teve uma investigação administrativa, uma investigação fiscal para apurar se houve ou não uma sonegação, se houve não falta de recolhimento de tributos. Diante dessa comprovação, a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é o órgão que faz essas cobranças da Receita perante a Justiça, ajuizou uma medida cautelar fiscal, que é uma medida para acautelar o patrimônio do ex-presidente Lula, para evitar que ele seja dissipado e para evitar que ele não pague os seus tributos. Então, em primeira instância, ele foi condenado, ele perdeu esse processo para a Receita Federal, ele recorreu, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo manteve a decisão, ou seja, para acautelar todo o patrimônio dele. E daí, o advogado dele ajuiza essa chamada reclamação para o STF, que não é nem recurso, como o que o próprio nome diz, é uma reclamação. Então, ele vai reclamar para o STF e rapidamente, isso é distribuído para o ministro Gilmar Mendes, e rapidamente ele dá uma decisão longa, suspendendo essa ação, e não só ele suspendeu a ação, como ele suspendeu qualquer outro procedimento da Receita Federal em face do ex-presidente Lula, em face do Instituto. Então, é uma decisão rápida, é uma decisão que não tem base legal, e agora eu vou chamar a suspeição. Vocês se lembram que quando o ministro Gilmar Mendes estava proferindo as decisões deles no que se refere à anulação dos processos da Lava Jato, quando ele se refere ao advogado Cristiano Zanin, ele se emociona, ele vem até derramar lágrimas, dizendo o brilhantismo que é o trabalho do Cristiano Zanin. Ora, aí ele já demonstra uma amizade próxima. Isso é fato de suspeição. Ele não poderia apreciar com toda essa velocidade uma reclamação vinda do próprio Cristiano Zanin. Então, veja, quando é para atacar o ex-juiz Sérgio Moro por suspeição, rapidamente ele é declarado suspeito. Agora, quando o ministro Gilmar Mendes julga processos onde ele se emociona ao falar do advogado, quando o ministro Alexandre de Moraes julga pessoas que supostamente o agrediram, que ele é vítima, aí não há suspeição, aí não há impedimento. E um outro ponto, a atividade da Receita Federal é completamente independente. Ela não está vinculada a uma atividade criminal, a uma atividade da polícia, ela é um órgão independente e autônomo. A gente até comentou, não lembro se foi no programa passado, a gente falou que bom que pelo menos a Receita está conseguindo fazer seu trabalho, está conseguindo apurar os débitos para com o fisco, seja das pessoas físicas ou seja das pessoas jurídicas envolvidas na Lava Jato. Mas uma semana depois a gente se depara com essa decisão do ministro Gilmar Mendes, que anula tudo. Então, volto a falar, não é uma decisão com base legal, com base jurídica, não é uma decisão séria, ao meu ver, com todo o respeito que eu tenho ao Tribunal Federal, ao ministro Gilmar Mendes, não é uma decisão imparcial. Então, a gente está vendo que tudo está sendo colocado por terra, as operações da Lava Jato, e daqui a pouco, todos os mais de 4 bilhões de reais que voltaram para a Petrobras vão ter que ser devolvidos para os criminosos. Só falta isso acontecer. Estão assistindo o nosso programa, né? A gente comemora numa semana, na próxima já vem uma bomba dessa. Vou pedir para a Fabiana comentar um pouco, porque parecia até perseguição, né, Fabiana? Toda semana aqui a gente falando do ministro Alexandre de Moraes, e eu acho que faltava uma decisão do Gilmar Mendes para a gente comentar também, né? Porque ele sempre foi um ministro muito polêmico nesse aspecto, né? Bom, eu sou tributarista, então quando eu vejo uma ação dessa, quando eu leio o que o ministro Gilmar Mendes colocou, gente, é completamente contrário do que existe até no Código Tributário, nas normas tributárias, no devido processo legal tributário, porque se consuma quando, né, um crime ali, um crime tributário ou possível crime tributário, quando o tributo é lançado ou não lançado, quando existe sonegação.
Então, a averiguação disso não tem nada a ver, como a Tameia falou, não tem nada a ver com os motivos que o Gilmar Mendes colocou na petição dele. A gente, quando lê a petição dele, ele quer muito mais deslegitimar o ex-juiz Sérgio Moro e a Operação Lava Jato e paparicar, essa palavra, o advogado e amigo pelo qual realmente ele chorou, Cristiano Zanin, do que dar legalidade a um fato ali, porque ele coloca um monte de jurisprudência que não tem nada a ver com os fatos narrados. Realmente, ele alega nesse vício de provas, porque a Receita teria pego provas da 13ª Vara de Curitiba, mas, como a Tameia explicou, e eu posso garantir, porque eu sou tributarista, que o processo desse tipo ele corre à parte, e mesmo não tendo as provas compartilhadas, o fisco teria e tem como saber se houve sonegação. Então, quando ele pede, né, para que isso fique suspenso, para que, desculpa falar assim, né, mas o provável, quase canonizado santo ex-presidente da República, que está devendo aí 18 milhões em tributos, não pode nem mesmo sequer ser tocado por uma ação que a gente sabe que o fisco, muito bem como funciona, vem e vem com tudo, né? A gente fica, assim, chocado. Fora também essa agilidade que foi julgada. Eu também nunca vi ser julgado um caso tão rápido dessa forma. E o ministro Gilmar Mendes, ele explica o porquê. Ele fala exatamente, palavras dele, que haveria pressa, né, nessa nulidade aí, porque com essa suspensão, porque o ex-presidente Lula é candidato, poderia atrapalhar e que isso estaria sendo usado de forma midiática ali para atrapalhar, né, a santa campanha do santo. Desculpa a gente falar com ironia, mas é que realmente de jurídico é completamente antijurídico, né? Porque direito tributário é assim, você tem um tributo, fato gerador, é lançado, acabou-se tudo isso, o processo não existe, né? Para que definição de tributo? Caros estudantes de direito que estão estudando direito tributário, não ouçam, por favor, não vejam essa petição de Gilmar Mendes, porque eu ainda continuo acreditando no devido processo legal e no processo, todas as fases processuais tributárias, né? É muito difícil a execução tributária, só quem já passou por uma em qualquer um dos polos sabe o quanto é demorado e o quanto isso veio em favor daquele que um dia já foi presidente da República. Claro. Só um comentário, que uma vez eu tuitei isso há um tempo atrás, né? Que o ministro Alexandre de Moraes também vira e mexe, ele concedia decisões, né? Quando o governo baixava a alíquota de impostos, né, do IPI, ele dava decisões monocráticas, isso que a gente tem que se ater, né? Sempre são decisões monocráticas, não é a corte como um todo que decide, né? Então, o governo federal reduzia a alíquota de impostos, o ministro Alexandre de Moraes caçava. E daí eu fiz um tweet, eu escrevi o seguinte, né? Agora o STF não guarda mais a Constituição, que a gente diz que cabe ao STF guardar a Constituição, proteger, né? Que agora o STF guarda o Código Tributário Nacional, né? Então, de Corte Constitucional se transforma para Corte Criminal, Corte Tributária, e fica toda essa confusão. Era só esse adendo. Bom, antes da gente continuar a nossa discussão aqui, só quero lembrar do que eu comentei no início do programa e quero reforçar que a gente liberou uma oferta para você ler todos os conteúdos da Gazeta do Povo sem barreiras até o final das eleições. Você paga só 99 centavos por mês até o fim do segundo turno. Para aproveitar, você precisa acessar o link que está na descrição aqui do vídeo, e entre os conteúdos tem as colunas da Tameia e do Liano, que estão sempre aqui com a gente no Fora dos Autos, e você cancela a assinatura quando quiser. Agora, então, eu vou começar o nosso último assunto, que é para falar da decisão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que proibiu o presidente Jair Bolsonaro de utilizar a residência oficial, que é o Palácio da Alvorada, e a sede do governo, que é o Palácio do Planalto, para fazer as lives que ele costuma fazer. A gente sabe que hoje foi o último dia de campanha eleitoral, efetivamente, mas essas lives do presidente são bastante comuns. Quer dizer, André Uliano, o que você achou dessa decisão? Oi, Rossana. Então, também me pareceu equivocada. O que acontece? As vedações aos agentes públicos, no que toca às eleições, estão previstas no artigo 73 da Lei de Eleições, tá?
E lá tem uma exceção expressa no que toca ao uso da residência pelo presidente da República. Então ele vai dizer que a vedação ao uso de bens públicos não se aplica em campanha ao transporte oficial do presidente da República. Então ele usa o transporte aéreo ali oficial, né? Depois ele tem que devolver o dinheiro, o gasto com isso. Bem como residências oficiais, isso também para os governadores, tá? A realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha. E exclui apenas atos de caráter público. Então, sempre ficou essa dúvida, né? O que é esse ato de caráter público? No passado, o TSE não viu problemas em a ex-presidente Dilma fazer a sua sabatina televisiva na própria residência presidencial dela. Então, disso aí, a gente sempre extraiu que o ato público é o ato público no local. Você não é só... Se você fizer um ato, tá ali você, com uma câmera, e você divulga aquilo por forma televisiva, ou pela internet, ou o que quer que seja, não cai na vedação. O que você não poderia chamar um monte de gente para a sua residência oficial, né? Fazer uma espécie de showmício dentro da residência oficial. A mesma coisa, então, se aplicaria, e houve votos nesse sentido no TSE, foi uma decisão por maioria. Os ministros, que eu particularmente considero que estão fazendo o melhor trabalho, votaram pela possibilidade dele fazer essas lives, gravar essas lives. E, por exemplo, o ministro Carlos Orbach, o ministro Raul. E o que acontece? Por uma questão de isonomia, né? Foi o entendimento que você aplicou no passado ali, no caso da presidente Dilma. E realmente não há, assim, a norma ela tem um propósito, que é vedar a disparidade, a igualdade de armas ali entre os candidatos. O que acontece? A residência é a casa do presidente, né? Temporariamente. Então não há qualquer agressão à igualdade de armas e ele gravar a sua live na sua casa, né? Ficou uma coisa assim até completamente sem sentido. Ele simplesmente pegou o carro, foi até algum local e gravou a live, né? Então não faria nenhum sentido, não faria nenhuma diferença eleitoral em relação a ele. Ele não vai conquistar mais votos sendo a live num lugar ou no outro, enfim. Não faz nenhum sentido. Essa vedação de uso de bens públicos, é claro, porque daí, se você pode fazer toda a sua campanha, imagina que você pega lá, você é um deputado, daí você pode fazer o seu comitê eleitoral num prédio da Receita Federal, sei lá, porque você é amigo, já que você é deputado, então você não precisaria ter aquele gasto e outro candidato precisaria ter o gasto para alugar um espaço. Então, mais ou menos por esse motivo que você veda o uso de bens públicos, né? Para impedir ali que haja alguma diferenciação de igualdade de armas. No caso, não haveria qualquer impacto, já se permitiu no passado, tem a exceção legal expressamente prevista de uso da residência, então não vejo, eu considero que essa decisão foi equivocada e não faz o menor sentido. Tameia, o que você pensa? Tem alguma diferença entre a residência oficial e a casa de qualquer outro candidato, por exemplo? E uma das questões que a defesa do Bolsonaro alegou quando recorreu dessa decisão foi principalmente da segurança do presidente, dele não ter que sair de lá para fazer essas transmissões ao vivo. Então, não tem diferença. Ele mora na residência oficial, né? Ele mora, é a casa do presidente da República. E ele não estaria usando a estrutura pública, né? Como o Uliano falou, ele não pode montar um palanque e usar a estrutura pública para se manifestar, e aí poderia eventualmente configurar um abuso do poder político, mas não, é onde ele mora no Palácio da Alvorada, é a casa dele. Qual o problema dele realizar as lives que ele sempre realizou na casa dele? Aí que não tem sentido ele ter que sair para ir em outro lugar, né? Então, além de não ter base jurídica para essa proibição, como bem salientou brilhantemente o Uliano, não tem vedação nesse sentido, também não tem razoabilidade a decisão. O direito às decisões judiciais tem que ter bom senso, tem que ter razoabilidade. Então, ele não pode na residência oficial. Agora, se ele for no vizinho, aí pode.
Se ele for na casa de um parente, ele pode. Qual a diferença? O que isso vai impactar? Os outros candidatos também podem fazer as lives onde eles quiserem, né? E como você salientou, e foi dito pela defesa do presidente, tem o gasto envolvido. Toda vez que há um deslocamento, tem um gasto com os veículos blindados, é gasolina, é toda a segurança, e perigoso também para ele, né? Quando ele faz deslocamentos que poderiam ser evitados. Então, eu não vejo cabimento, eu vejo uma desproporcionalidade, e sempre essas decisões estão pendentes contra o candidato Bolsonaro, digamos assim, e sem base jurídica, né? E também concordo quando o Liano fala que não há violação à paridade das armas, porque todos têm redes sociais, qualquer candidato tendo acesso à internet, pode entrar ao vivo a hora que ele quiser, pode falar o que ele quiser. Então, falta bom senso na nossa justiça. Mais uma decisão, ao meu ver, que falta razoabilidade. Bom, como você disse, até olhando essa paridade de armas, né, tem que existir entre os candidatos. Vou pedir para a Fabiana comentar, então, dessa paridade de armas institucionais, porque quem decidiu proibir foi o ministro Benedito Gonçalves, que a gente já comentou aqui, né, Fabiana, que tem uma relação muito próxima com um dos candidatos. Tão próxima que leva tapinhas, né, no rosto. É surreal o que a gente está vivenciando. A gente tenta, né? Eu sou uma pessoa que acabo me contaminando aí por paixões, mas o direito não deveria fazer isso. Mas ele tem feito bastante. A gente tem ficado bastante chateado de ver essas decisões. Fora aqui, já o que tanto a Tameia quanto o André, o Liano abordaram, é preciso salientar também que, se fosse para observar o custo público do deslocamento, fora a segurança, fora, né, todas as questões que já foram faladas, o custo que se tem de quando você vai ter que tirar um presidente da República, que é chefe de Estado, chefe de governo e também é candidato. Então, existe um custo aí e parece-me que o TSE não se importa com isso, né? Realmente não quer saber disso e quer sempre trazer. O problema também é a narrativa, o peso político que tem da narrativa montada de algo como se fosse um problema jurídico que não tem algum problema jurídico. Então, já foi também dado decisões esdrúxulas no mesmo sentido em relação às imagens do 7 de setembro, em relação ao pronunciamento do Bolsonaro na ONU. Gente, não dá, a disparidade é completamente absurda, enorme. O ex-presidente Lula também teve numa manifestação no 1º de maio. A gente sabe também que havia indícios de recurso público estadual e municipal daqui de São Paulo. Foi até suspenso os cachês de alguns artistas, né, porque houve denúncias feitas. Mas ninguém pediu para que o Lula, ou melhor, não decidiram para que o ex-presidente Lula não pudesse usar as imagens do 1º de maio daqui, né, de um evento público e que tinha indícios de dinheiro público também. Então, o que a gente vê não é assim, é completamente nem assim, a disparidade é tamanha, a assimetria, a guerra está tão grande nesse aspecto que parecem que a gente está falando de decisões de meninos mimados, de crianças mimadas, não, porque não tem embasamento jurídico, porque a gente já está, né, há 2, 3 dias, 4 dias das eleições, 3 dias das eleições, hoje é quinta-feira, e ainda a gente está discutindo coisas absurdas que o TSE vem fazendo. E o que eu queria deixar aqui bem claro para todos que estão nos assistindo, que o Tribunal Superior Eleitoral deveria trazer já pela estrutura dele, é tão grande, tem os TRS, ele deveria trazer paz às eleições, ele deveria deixar as pessoas com tranquilidade, e não é isso que ele vem fazendo com as inúmeras decisões, né? Eu até acabei de ver uma notícia super recente, com aquela possível discussão de que o TSE também impediria os mesários de irem com a camiseta da seleção brasileira, e os militares acabaram de emitir uma nota dizendo que as sessões que houvessem essa proibição, essas sessões eleitorais seriam, então, suspensas. Então, olha só, a gente está 3 dias, né, das eleições e, por conta de decisões birrentas e tentando atacar uma das categorias aí
bem representada politicamente, a gente pode deixar de ter aquilo que a gente gostava de fazer, que é a festa democrática, que é aquele clima saudável que nós temos aí nos colégios, nos múltiplos colégios eleitorais espalhados pelo Brasil todo, né? Aquela coisa que pais levam seus filhos para ensinar e que vão todos se respeitando. A gente não vai mais observar isso por conta desse tom bélico que o tribunal assumiu. Tá certo, gente. Vamos chegando aí para o final. Vou passar para a nossa rodada de despedidas. Então, se vocês quiserem fazer mais algum comentário ou só se despedir de quem está nos acompanhando. E lembrar, então, pessoal de casa, que se torne assinante da Gazeta do Povo para a gente continuar produzindo programa como esse Fora dos Autos e a série de conteúdos que a gente tem à disposição aí dos nossos assinantes. André Uliano, começo contigo, então. Obrigada pela participação no programa de hoje. Obrigado, Rossana. Parabenizo a Gazeta. Inclusive, recebi aí a informação de que a Gazeta atingiu 90 mil assinantes, então uma marca importante, bacana, né? Espero que o programa, de algum modo, esteja ajudando aí na construção da Gazeta. E, enfim, para terminar, eu só salientaria, assim, acabei esquecendo de falar, né? A Fabiana mencionou essa reportagem do New York Times. Eu acho que isso aí é algo, assim, a ser debatido. A gente sabe que o New York Times, ele tem um editorial bem de esquerda, então ele tentou passar pano ali, mas ele reconheceu algumas coisas, né? Então, o fato de um jornal, mesmo com uma posição política tão contrária e hostil, né, abertamente hostil ao presidente da República, que tem sido ele e seus apoiadores, né, as maiores vítimas desse inquérito, mesmo eles tenham levantado questionamentos, falado de decisões alarmantes, mencionado que dos 8 empresários ali que foram vítimas dessas operações, vários deles jamais falaram qualquer coisa de golpe, né? Que várias chamadas de imprensa dão a entender que todo mundo ali estaria planejando um golpe, não existe nenhum planejamento de golpe, enfim. Bom, a gente já falou disso, né? Mas eu acho que mostra como isso aí não é uma questão de bolsonaristas querendo atacar o tribunal, que é um pouco o tom que eles usam, a alegação que eles usam, assim, para se blindarem, né? Então, você tem aí vários juristas muito equilibrados no Brasil, que adotam posição crítica. O próprio Marinoni, que é um sujeito bastante discreto, tem falado que tem envergonhado ele. Enfim, eu acho que são coisas que a gente tem que pensar se é isso que a gente quer para o Brasil, né? E a Fabiana falou do artigo que eu mencionei no outro encontro, que é só tem em inglês, tá? Alguém faria um favor muito grande de traduzir esse artigo. Chama-se Abusive Judicial Review. Então, seria a revisão judicial abusiva, né? Você usa a revisão judicial como um mecanismo de oposição política a um grupo e consolidação de poder em outro grupo. Então, deixo para os ouvintes analisarem se eles acham que isso está ou não ocorrendo no Brasil. Tá certo. Obrigada, Eliana. Vou passar para também, então, se despedir da gente. Obrigada também pela participação no programa de hoje. Eu que agradeço. Só fazer uma indicação, como a Fabi falou, que eu postei uns livros, né? Sempre posto no Instagram. Eu queria indicar o livro do nosso colega Uliano, né? Que é Contra o Ativismo Judicial, que aborda bem essa questão do ativismo judicial. Ele traz mecanismos de prevenção. Então, uma sugestão de leitura para quem está acompanhando a gente. Então, agradecer. Isso mesmo, ele está colocando o livro ali, né? É um livro maravilhoso, super recomendo. E agradecer a você, Rossana, aos meus colegas Fabiana, Uliano, a todo mundo que está assistindo a gente. Insisto para assinar a Gazeta do Povo, que tem artigos excelentes, matérias livres e independentes. E na próxima quinta-feira está aqui de novo com a gente, às 20 horas, aqui no canal da Gazeta. Obrigada. Vamos ver o que a gente vai trazer de assunto na semana que vem, né, Fabiana? Olha, eu tô com receio, viu, Rossana? Está realmente muito complicado. Mas eu queria primeiro parabenizar, né, a Gazeta do Povo pelo alcance dessas 90 mil assinaturas. Eu sei que esse é uma trajetória de vitória, porque é um jornal que tem realmente contribuído demais para essas discussões tão ricas e a liberdade de expressão num momento tão difícil que o país está enfrentando. Então, é uma prestação de serviço e eu agradeço a todos que puderem assinar, por gentileza. Vamos aí ver o artigo, o livro do Uliano. Parabéns, Uliano, também por este livro. E eu quero só fazer um apelo para as pessoas realmente votarem no domingo, em paz, com tranquilidade. Conversei com o coronel, né, que toma conta aqui do estado de São Paulo inteirinho,
e ele garantiu que não existe nenhum indício de que vai haver confusão. São 83 mil homens da Polícia Militar que acabam fazendo a segurança pública desses colégios. Então, não acreditem, tá, nessas narrativas que estão sendo montadas. Nós queremos a paz, acima de tudo, né, a paz social, e a gente depende, né, que as pessoas vão votar com consciência, e eu sempre apelo para isso, num momento tão difícil, que Deus nos abençoe, né, como nação. Então, realmente, fica essa reflexão, porque eu sei que domingo é uma data muito importante e a gente precisa de todos. É o chamamento dos cidadãos brasileiros ao que a gente pode fazer e a gente pode reagir através das urnas. Então, é esse meu pedido. Obrigada a todos, viu? Tá bom, então, gente. Obrigada. Até semana que vem. Até, tchau.